Pai Santo, nós queremos te agradecer por esta noite, poder nos reunir em teu nome, ó Pai. Saber que o Senhor é Deus e como cantamos essa graça admirável que nos alcançou um dia, ó Pai. Nós, pecadores, merecíamos tão somente a condenação, mas o Senhor nos salvou. E agora nos trouxe a uma nova vida em Jesus Cristo. E como parte desse corpo, estamos reunidos aqui essa noite. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que eu seja apenas um instrumento usado por Ti para falar ao meu coração, ao coração dos Teus filhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, à noite, na verdade, ela se destaca naquele penúltimo versículo de Mateus 28, que é o versículo, o 18, né, mas especialmente o 19, Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, lhes falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, o tema que nós escolhemos para essa mensagem é ser e fazer discípulos, né? A vida cristã, ela não é um estilo de vida, apesar de que muitos hoje querem fazer isso, né? Querem fazer da vida cristã um estilo de vida. Ah, eu sou cristão. Mas quando você começa a andar com a pessoa, conversar com a pessoa, você percebe que é apenas um estilo, uma escolha. Ele optou ser cristão. Ele podia ter optado ser espírita, budista, qualquer outra coisa, mas ele optou ser cristão. Então, a vida cristã não é um estilo de vida, mas é ter uma convicção real de que a pessoa tem como Senhor de sua vida um Deus que o amou e o salvou. Então, é ter essa convicção de que Jesus Cristo o amou, entregou-se por nós na cruz, nos salvou, e agora nós queremos, como filhos, né, desejamos viver uma vida que reflita o seu Salvador. Nós, então, ser discípulo é justamente refletir a pessoa de Cristo. É fazer como na versão do Pedro, ele trouxe, né? Na minha diz, ensinando-os a guardar todas as coisas, mas praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo praticou. Ser discípulo nada mais é do que seguir os passos de Cristo. Essa definição, né, de discípulo não é nenhum estilo de vida. Ser discípulo também não é ser membro de uma igreja. Muitas vezes a pessoa, por status, é membro de uma grande igreja, né? Uma igreja com muitos membros, uma igreja que tem um pastor famoso, uma igreja que tem uma banda famosa. Então, ele está ali, mas ele é membro da igreja. Ele não tem nada demais ser membro de uma igreja grande, tá? Mas ele apenas adotou ali aquela igreja, mas ainda não realmente teve convicção ou não se entregou a Cristo de tal maneira, como nós definimos aqui, a ponto de querer viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus ensinou que nós devemos viver. Jesus, ele não nos chamou para sermos membros de igreja, mas sermos discípulos. Ser membro de igreja é o resultado de ser discípulo de Cristo. Porque ao ser discípulo de Cristo, você vai desejar estar no meio daquelas pessoas que confessam Cristo como Salvador. Se eu falasse apenas isso, Jesus não nos chamou para ser membros de igreja, daria a impressão de que, então eu não preciso ir para a igreja. E aí surgem os desigrejados, né? Eu sou discípulo de Cristo na minha própria casa, e tem que ser, no meu trabalho, e tem que ser, na minha faculdade, e também tem que ser. Mas como discípulo de Cristo, eu serei membro de uma igreja onde, com outros discípulos de Cristo, nós estaremos adorando, exaltando o nome do nosso Salvador. A conclusão lógica é que nem todas as pessoas que frequentam uma igreja são discípulos, mas todos os discípulos estão congregados numa igreja local. Então, pode ser que dentro da igreja local, aqui, como em outras igrejas, pessoas frequentam, mas não são discípulos de Cristo. Por quê? Porque não desejam refletir Cristo em sua vida, não desejam fazer aquilo que Cristo nos ensinou, como ele acabou de dizer aos discípulos aqui, ensine eles a fazer aquilo que eu ensinei a vocês.
Então façam aquilo que eu ensinei vocês e vocês vão ensinar os outros também. Então, é possível que muitas pessoas dentro de uma igreja não sejam discípulos de Cristo, né? Estão na igreja, mas não são verdadeiramente discípulos. O discipulado é a pessoa nos cultos, na sua vida devocional particular, ter a sua mente e coração aberta para receber o ensino da palavra de Deus. Então, o discípulo é se alimentar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso na igreja, como membro, né, no culto, em adoração, aprendendo, ensinando, né? A igreja também não é um Netflix ou uma Paramount, uma Prime e umas outras streamings que tem por aí, né? Eu vou ver o que eu vou escolher hoje para assistir. Não. Igreja é o envolvimento dos membros no trabalho. E ele vai ser ali como discípulo também aquele que, como nós vamos ter esse mês, né? Irmãos pregando, ensinando, irmãos tocando, mexendo na mídia. Não é apenas sentar, ouvir e ir para casa. O discípulo, ele congrega na igreja e ele participa trabalhando nessa igreja e também na sua vida particular, ele está lá servindo também ao Senhor. Ser discípulo, então, é caminhar dia a dia com Cristo. Não só aos domingos, mas caminhar todos os dias. E como eu disse, isso vai além de ser membro de igreja. Membro de igreja, você vai lá no culto, passa 1 hora, 1 hora e meia, canta, ouve a palavra, volta para casa como se nada tivesse acontecido, toca a sua semana como se nada tivesse ocorrido. Discípulo, na verdade, é um desafio do dia a dia. Podemos chamar de que ser discípulo é uma aventura cheia de desafios. O discípulo verdadeiro é aquele que ele teve um início quando ele nasceu de novo. O discípulo verdadeiro é aquele que um dia confessou Cristo como seu Salvador. Muitos talvez fizeram isso já dentro da igreja, foram criados dentro da igreja e em dado momento da sua vida entenderam que o evangelho era necessário, confessar Cristo era necessário e ao fazer isso ele nasce de novo. Alguns estão dentro da igreja e nunca perceberam isso e continuam dentro da igreja sem ter nascido de novo. Outros nasceram de novo lá fora. Ou um amigo, um parente lhe falou do evangelho e ao conhecer Cristo como Salvador, ele nasceu de novo. Então, ser discípulo, ele tem um início quando ele nasce de novo. E assim como uma criança, né? Ele vai aprender a caminhar. Cada dia que passa, ele vai dando novos passos no desenvolvimento da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ali, no ponto zero, quando a pessoa confessou Cristo como Salvador, ele então se propõe a ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece quando, primeiro, acabamos de falar, ela reconhece que é pecadora. Cantamos a música, né, Sublime Graça, de John Newton, não foi nem eu que pedi para o Pedro, né? Ele sabe que eu gosto dessa música, mas é meu sonho, quando for enterrado, os irmãos segurar nas alças do caixão e cantando essa música até lá, né? E cantar em sublime, devagarzinho, né? Vocês vão ter um dia inteiro para ensaiar, né? Tô brincando. Mas eu gosto dessa música e geralmente quando alguém falece, me pergunta, né? Qual é a música que teu pai gostava? Qual é a música que teu irmão fulano gostava? E a gente fala, né? Não vai tocar toque-toque, né? Alguém me bate a porta. Mas John Newton, ele fez essa música e hoje, não sei porquê, esses videozinhos, tem um rapaz que eu não sigo ele, mas aparece de vez em quando lá no meu celular, ele conta a história dos hinos. Ele estava contando essa aí, e eu já contei para os irmãos como é que foi, né? Ele, mercador de escravo, já esteve até na América, quase morreu aqui na América. Foi ele praticamente, num dado momento da sua vida, ele quase se tornou escravo de um escravagista. Né? E num grande temporal, em alto mar, ele, vendo que todo mundo ia morrer, ele orou a Deus, Senhor,
Se o Senhor me salvar, eu me entrego a minha vida a ti. Então, por isso que no hino ele fala, né, que por 1000, acho que a nossa versão diz, por 1000 momentos eu passei, né, difíceis eu passei, ou coisa parecida assim. E ali então, ele reconheceu que era pecador, que estava perdido, que ele fala, eu sou perdido pecador, era uma pessoa cega, nua diante de Deus. E ao reconhecer Cristo como seu Salvador, ele é salvo, ele vai enxergar e é revestido de um novo homem. Ele compreende que não pode deixar a vida nas suas próprias mãos. Ele compreende que não pode deixar a sua vida diária. Aceitei a Cristo, agora é comigo. Não, ele sabe que ele precisa de alguém guiando diariamente. E o Senhor Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo, que é o nosso guia. Mais ainda, ele compreende que ele jamais poderia se salvar. Ele jamais poderia tomar a iniciativa de salvar por meio de boas obras, por um bom caráter, por um caminhar digno. Eu comentei hoje de manhã que eu vi um comentário, é ruim, né? Mas eu ouvi alguém comentando que o ladrão na cruz, ele estava com as mãos pregadas e os pés pregados. Então, ele não tinha as mãos livres para fazer boa obra e não tinha os pés para andar nas veredas de justiça. Mas ele pôde fazer aquilo que é necessário. Reconhecer que Cristo é o Salvador. E ele fez isso. Ele confessou Cristo, né? Senhor, lembre-se de mim quando entrar no paraíso. E a promessa foi que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa que nasce de novo, o convertido, ele sabe que não poderia ter feito nada. Às vezes até tentou fazer muita coisa por conta própria. Eu tentei ser bonzinho. Eu tentei me vestir como crente. Eu tentei ler a Bíblia e orar todos os dias. Mas nada disso funcionou para mim. Por quê? Porque ele estava fazendo como uma forma de tentar alcançar a salvação. Tudo isso que eu falei é consequência de ser salvo. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele crê que Cristo morreu na cruz em seu lugar, reconhece, por meio de uma clara decisão de fé, que Jesus Cristo é o seu único Salvador e Senhor. E aí então começa um caminhar de discípulo. Porque Jesus não é apenas o seu Salvador, ele é o seu Senhor. Qual que é o papel do Senhor na vida de uma pessoa? É mandar naquela pessoa, é instruir aquela pessoa, é orientar aquela pessoa. Então, nós usamos alguns termos para isso, né? O senhorio de Cristo na minha vida. Você tem o desejo de conhecer Cristo cada vez mais para poder andar de acordo com o que Ele nos ensinou a andar. Então, é dessa maneira que alguém se torna discípulo de Cristo. E é importante salientar essa verdade. Como já dissemos, tem muita gente que acha que se torna cristão ao viver uma vida cristã, ao viver uma vida de igreja. Mas é o contrário. Você nasce de novo e a partir daí você passa a viver uma vida cristã. Então, uma pessoa pode copiar uma vida cristã. Deixa eu ver, fulano então é crente. Eu quero ser crente, eu vou copiar ele. Mas o que ele precisava fazer não fez, confessar Cristo como Salvador. Eu vejo que a roupa daquele crente é uma roupa mais sóbria, então eu vou vestir uma roupa sóbria. Eu vi que o linguajar dele é um linguajar mais decente, então eu vou ter um linguajar decente. Eu vi que ele vai para a igreja, eu vou para a igreja. Ele está copiando, mas ainda não teve um novo nascimento. Por quê? Porque não se produz um novo nascido através de cópias. Quem faz cópia é o Satanás. Ele é que copia. Um irmão que alguns conheceram, né? Ele dizia que é o camarim do diabo, né? A pessoa vai lá, recebe uma garibada, um retoque e sai. Mas não nasceu de novo, apenas está se comportando como um crente. Ele vai reconhecer que é necessário confessar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então, dessa maneira, ele se torna discípulo de Cristo. E ele agora, então, vai desejar, na sua vida cristã, uma vida de discipulado. E essa é uma vida sobrenatural, não é uma vida natural. Por que é sobrenatural? Porque nós não temos poder em nós mesmos para vivê-la. Nós não temos poder para viver uma vida cristã diária. Porque nós somos
infelizmente, ainda vivemos na carne e muitas vezes a carne vai apelar para o pecado. Mas nós, de maneira sobrenatural, confiamos em Cristo, que através do Espírito Santo nos orienta e nos faz buscar ao Senhor. Enquanto o mundo está buscando as coisas desse mundo, enquanto o mundo está buscando os seus prazeres, as suas diversões, o crente está buscando as coisas de Deus, né? Buscando a satisfação nas coisas de Deus. Precisamos do poder do alto, do poder divino. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, lá em João 16:7, e também no versículo 13, prometeu o Espírito Santo. João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, e é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e do juízo. E agora o versículo 13 também, do mesmo capítulo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo é dado ao crente, aquela pessoa que nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai capacitá-lo a viver uma vida de discipulado, de discípulo do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, a pergunta que se faz quando alguém se coloca como crente, né? Eu também sou crente, tá, mas você já nasceu de novo? Parece estranho fazer essa pergunta, né? A pessoa se identifica como crente e você pergunta, mas você já nasceu de novo? Por quê? Porque ao dizer que sou crente, subentende que ela já de fato nasceu de novo. Mas ela fala, eu sou crente porque eu frequento a igreja tal. Eu sou crente porque minha mãe me obriga a ir na igreja. Tá, mas você já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? E aí então a pessoa diz, não, eu já encontrei Cristo, Ele é meu Salvador, eu reconheço como meu Salvador, como meu Senhor. Então, de fato, ela é aquilo que comumente chamamos de crente, cristão, né? Discípulo de Jesus Cristo. E a partir da resposta sincera, podemos então caminhar no discipulado verdadeiro. Eu sou crente porque eu conheço Cristo como meu Salvador e eu quero segui-lo. E aí o caminhar do discípulo é feito por meio de condições. Uma delas, a mais óbvia, seguir a Cristo com dedicação total. Não é, como eu disse, só nos domingos. Domingo é dia de ir para a igreja, vai lá procurar a Bíblia. Onde está minha Bíblia mesmo? Está debaixo da cama. Está dentro do guarda-roupa. Não, deixei no banco da igreja. Tem uns que faz isso, né? Não, eu vou deixar aqui no banco da igreja, porque daí no domingo que vem está lá. A não ser que você, sendo sincero, diga, eu tenho outra Bíblia em casa que eu leio, né? E eu não quero carregar a Bíblia embaixo do braço para ir para a igreja. Mas se você só tem uma Bíblia e deixa na igreja, o que você faz durante a semana? Tudo bem, hoje em dia nós temos tecnologia que você pode carregar a Bíblia no celular. Mas geralmente você tem uma Bíblia sua, que você gosta dela, você usa, você vai manusear ela. Então, o discípulo de Cristo, na sua caminhada, ele vai ter a dedicação total. Ele vai buscar ao Senhor em oração, talvez de manhã, antes de fazer qualquer outra atividade, antes de qualquer trabalho, antes de sair para o trabalho, antes de sair para a faculdade, para outro lugar. Ele vai ter um tempo de oração, de ler a Bíblia. Talvez vai ser durante o almoço, né? Tem uma hora de almoço, almoça em 20 minutos. Vai lá no cantinho, abre a sua Bíblia, ora. Talvez no fim da tarde, quando chegar em casa. Mas ele vai dedicar um tempo de buscar a face do Senhor para se alimentar da palavra de Deus. Jesus, ele não está procurando homens e mulheres que lhe deem apenas algumas noites de folga, né? Ou o final de semana. O que o Senhor Jesus procura são pessoas que vivam e se dedicam totalmente a Ele. Jesus não está procurando alguém que possa pensar assim, a minha vida é muito corrida, eu tenho muitas atividades, quando eu me aposentar eu vou ter tempo para buscar as coisas de Deus. Não, Jesus não está buscando pessoas que determinam quando buscá-lo. Ao invés disso, Jesus busca aqueles que lhe darão o primeiro lugar
da sua vida, né? E não buscar apenas naqueles momentos que lhe convém, como eu disse, num domingo, um outro dia da semana, quem sabe. Há um pastor antigo chamado Evan Hopkins. Ele foi diácono da Catedral de São Paulo, em Londres, né? E ele escreveu assim, presta atenção, hoje, assim como sempre fez, ele busca, não, falando de Deus, né? Hoje, assim como ele sempre fez, ele busca não as multidões vagando sem objetivo pelos caminhos de Deus, mas homens e mulheres individualmente, pessoas cujas lealdade eterna surgiu a partir do seu reconhecimento de que o Senhor deseja aqueles que estão preparados para seguir o caminho de renúncia de si mesmo, uma rota que o próprio Senhor trilhou antes deles. Então, o que Deus procura são pessoas, como diz aqui esse irmão, que aqueles que querem como objetivo de vida andar nos caminhos de Deus. Homens e mulheres que reconheçam que Ele é o nosso Senhor e que querem seguir o mesmo caminho que o Senhor Jesus seguiu, trilhar os mesmos passos que o Senhor seguiu. Então, a resposta adequada ao sacrifício do Senhor Jesus é quando a pessoa confessa Cristo como Salvador, ela deve entender que o Senhor Jesus não aceita nada menos do que uma redenção incondicional. Eu aceito Jesus, mas de segunda-feira eu vou pro forró, tá? Lá tem meus amigos do forró. Terça-feira tem a galera do futebol e lá o pau come. O pessoal, né, xinga até a quarta geração de todo mundo ali. Ele continua aquela vida mundana. E às vezes a pessoa até assume, olha, eu quero assim, eu aceito a Jesus, mas a minha vida de promiscuidade eu não vou abandonar. Elizabeth contou recentemente um exemplo que ela viu, de alguém dizendo isso, que ela ia estar se batizando, mas ela não ia deixar a vida dela de promiscuidade. O que Deus deseja de nós é nada mais, nada menos do que uma rendição incondicional. Isso significa que você vai todo dia na igreja? Não. Significa que você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia? Não. Não é isso. Significa que você vai ouvir, vai dar declarações de amor a Deus 24 horas por dia? Não. Significa que você vai viver a sua vida observando os ensinamentos de Cristo e praticando. Como eu disse, no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, no bairro. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Que as pessoas olhem para nós e falem, ele tem um crente. Lá onde a gente mora é engraçado. E o que acontece nos leva a ter responsabilidades. Porque tem algumas pessoas que eu não conheço pelo nome, talvez elas também não me conheçam pelo nome, mas algumas me cumprimentam. Oi, pastor. Eu nunca falei que eu sou pastor, né? A não ser os dois vizinhos que chamam Edson, né? E o outro, um vizinho do lado, que talvez comentamos, mas a maioria, talvez você não sabe o nome do seu vizinho, talvez o vizinho não sabe o teu nome, mas talvez o mais importante que ele precisa saber é que você é crente. Ele observa, e os nossos vizinhos observam os nossos atos. O que o Senhor quer de nós é uma vida de compromisso integral a Ele, né? É uma vida de amor dedicado, que possa ser não apenas, né, intelectualmente, né, corpo, alma, nossa vida, nosso tudo. Ele quer que nós mostremos de fato ao mundo que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Parece algo radical demais, né? Ser 100% Jesus. E alguém teve uma vez uma ideia e lançou essa camiseta e ganhou muito dinheiro com pessoas que não tinham nem 5% de Jesus. Usava faixa, né? Não vou falar o nome dos jogadores, mas alguns usavam uma faixa, 100% de Jesus. Na segunda-feira está na balada. 100% de Jesus. No outro dia estava lá no pagode. Então, 100% de Jesus só na faixa não significa nada. 100% de Jesus é dedicado a fazer a vontade dele. E como eu disse, embora pareça radical,
Mas é bom ouvirmos como o Senhor Jesus Cristo, ele instruiu, e Lucas registrou no capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito radical isso, né? Não posso amar minha mãe, não posso amar meu pai, não posso amar minha esposa. Jesus não está falando isso. Jesus não está dizendo que devemos criar animosidade ou agir com má vontade em relação aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, à nossa esposa, né, ou qualquer outro parente. Mas significa que o nosso amor a Cristo deve ser tão grande ao ponto de, ao ser comparado com Ele, todos os outros amores seriam pequenos e insignificantes. William Carey foi um missionário conhecido como pai das missões modernas, né? Alguns chamam de Guilherme, né? Porque é isso, né, Júlio? No inglês, Guilherme e William é a mesma coisa, né? Ele era sapateiro. E quando ele se decidiu servir ao Senhor, se não me engano, na Índia, a mulher dele não quis ir com ele. Ele falou, então você fica. E ficou. Foi sozinho. Nossa, cara radical. Eu não sei se eu faria a mesma coisa. Mas ele teve um entendimento que e depois parece que de fato a mulher dele não era muito seguidora de Cristo, né? Eu não estou lembrado bem da história, mas eu lembro desse episódio aí. Ele falou, Deus chamou. E a mulher se colocou contra. Ele falou, então você fica, eu vou. Mas o fato é de que, como eu acabei de mencionar, é que de todas as pessoas que nós amamos, elas devem estar abaixo do amor a Deus. Porque se nós colocamos alguém acima de Deus, não apenas pessoas, às vezes coisas, né? Status, isso é idolatria. Idolatria é pecado. Talvez o trecho mais difícil desse versículo está nessa expressão. Até a própria vida. Como assim? Eu não posso amar a mim mesmo? Eu não posso cantar como cantava uma banda do passado? Eu me amo, não posso viver sem mim? Né? Que Jesus quis dizer com isso? Se alguém amar até mais a vida do que a mim, não é digno de ser meu discípulo? Jesus Cristo, ele está mostrando aqui o fato de que a pessoa deve abandonar o amor a si próprio, porque esse talvez seja um dos mais fortes impedimentos do discípulo. Lembra do jovem rico, quando chegou para o Senhor Jesus? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Quais são os mandamentos? Todos, de cor. Em grego, hebraico, aramaico, qualquer outra língua eu conheço. Então, beleza. Agora, Jesus não falou beleza, né? Então tá bom, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue. Jesus estava falando para ele fazer isso, de fato, como uma condição para ser discípulo dele? Não. Jesus sabia que o amor dele, o coração dele estava nessas coisas. E o texto fala que o jovem saiu triste, porque ele amava mais a si mesmo e as coisas que ele possuía do que, de fato, o Senhor Jesus Cristo. Então, somente quando estivermos dispostos a renunciar à nossa própria vida em favor de Jesus, é que estaremos sendo discípulos verdadeiros, né? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Mateus 16, 24, também nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo, então Jesus disse aos discípulos, se alguém vier a mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma-se a cruz e siga-me. Negar a si mesmo, né? Também não significa uma autonegação. Negar a si mesmo significa tão completa submissão ao senhorio de Cristo, em que o ego não tem nenhum direito à autoridade. Negar a si mesmo é falar, então, isso me agrada, mas não agrada a Deus, eu vou abandonar. Eu vou abrir mão. Não vou querer mais. Às vezes, negar a si mesmo é deixar de lado algo que lhe satisfaz, mas que não é nada, não é errado, não é pecado, mas que está sendo uma pedra de tropeço.
Vou dar um exemplo. Eu já vi, o exemplo que eu estou dando é um exemplo verídico, tá? Uma pessoa que, discípulo, salvo no Senhor Jesus Cristo, quando ia jogar o futebol com os amigos, ele ficava possesso. Baixava o espírito de Chicão. Quem conheceu o Chicão nos anos 70, né? Chicão era cada machadada uma minhoca. Cada enxadada uma minhoca, né? O cara era estúpido, mal educado, violento e também soltava alguns palavrões. E ele percebeu que isso não era sadio como discípulo de Cristo, ele estava dando um péssimo testemunho. Ele negou o direito de jogar futebol, porque ele falou, não consigo me controlar. Não foi mais jogar futebol. Deixou o futebol de lado. É pecado? Não, não é pecado. Né? Mas ele estava percebendo que aquilo está sendo um péssimo testemunho. E ele abandonou o futebol. Isso é negar a si mesmo. É deixar-se colocar debaixo da vontade de Cristo, fazendo com que a sua vontade fique de lado. Significa que você vai abdicar o teu trono. Uma escolha deliberada pela cruz. Eu não quero mais ser o centro da minha vida. Cristo vai ser o centro da minha vida. Então eu vou tomar minha cruz e vou seguir o Senhor Jesus Cristo. E a cruz aqui não significa uma enfermidade, né? Às vezes a pessoa está enferma e fala, essa é a sua cruz que você tem que carregar. Não necessariamente a cruz é uma enfermidade física ou alguma angústia, né? Minha cruz é pesada demais. Essas coisas são comuns a todos os homens. Como eu vi no mês passado, no curso que eu estou fazendo, a pergunta não é se eu vou passar por dificuldade, é quando eu passar por dificuldade. A pergunta não é se eu passar por dificuldade, eu vou confiar em Cristo. A pergunta a pergunta não é se eu passar por dificuldade, eu vou confiar em Cristo. É quando eu passar pelas dificuldades, eu vou confiar em Cristo, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós passamos por uma dificuldade. Ou financeira, ou de saúde, ou nos relacionamentos. E nesses momentos, nós iremos confiar em Jesus Cristo? A cruz, então, é um caminho que se escolhe deliberadamente. Ela vai simbolizar a vergonha, a perseguição e o abuso de que o mundo lançará sobre todo aquele que segue a Jesus Cristo. Os nossos irmãos passados enfrentaram isso. Perseguição, zombaria. Eu sou de uma geração em que nós, quando falávamos que era crente, as pessoas faziam, não vou dizer o termo, os mais velhos vão lembrar, é crente, né? Quente. Porque era uma maneira de zombar da gente, né? Eles faziam essa rima, né? E aí a gente ficava envergonhado, porque, puxa vida, né? Meus amigos não são crentes, e eu vou falar que sou crente, eles vão zoar de mim. Mas carregar a cruz é sofrer zombaria. Talvez carregar a cruz é ser rejeitado num grupo de amigos por você ser crente. Isso é ser discípulo de Cristo. Talvez seja fácil ser discípulo de Cristo no Brasil, por exemplo, onde eu disse que talvez a coisa mais difícil para nós é você ouvir uma zombaria. Mas mesmo no Brasil, imagine você ser crente no meio de universitários. Não só universitários, professores universitários, em que você vai ter que defender a sua fé contra os ataques que eles fazem. Um verdadeiro discípulo, ele não irá se moldar ao ambiente. Estou na faculdade, ninguém precisa saber que sou crente. Não é você chegar na faculdade lá com o primeiro dia de aula, paz do Senhor, irmãos, sou crente, viu? Não é isso. Mas é quando as pessoas percebem que você é diferente. E ao o professor dar a oportunidade de você colocar a sua opinião, professor, eu não concordo com esse argumento que o senhor está dizendo a respeito da criação do mundo, por exemplo. Que evoluiu. Aliás, um parênteses aqui. Dizem que o mundo se evoluiu de uma ameba. Você sabe, no DNA da ameba, como é que chama lá, o termo lá que usa? Tem um termo que se usa para o DNA, que você consegue decifrar o DNA de uma ameba. Uma ameba, que é uma molécula só, né? Uma célula só, ela tem mais de 30 milhões de
caracteres, acho que é essa palavra, ali. Né? Cromossomos, é isso? Acho que é cromossomos. Mais de 30 milhões. Uma ameba. Aí fala, tá, você quer acreditar que uma ameba evoluiu sozinha, que ninguém estava por trás da formação da ameba. Aí quando você coloca os seus argumentos, você vai perceber pessoas te perseguirem por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro discípulo, ele não vai se moldar ao ambiente, como eu falei, né? Ah, não, lá no trabalho ninguém é crente, eu vou ficar quietinho. Né? Copia os modos, o modelo, e vai vivendo como se Cristo não fosse parte da sua vida, né? E não se colocar de maneira cristã. Imagine num ambiente de trabalho, quando surge o assunto de aborto, você como crente põe sua opinião. E você sabe que a maioria é contra a opinião cristã a respeito do aborto, por exemplo. E ao dar a sua opinião, você sabe que vai ser hostilizado. Então é melhor ficar quieto. Não, você põe a sua opinião. Eu sou contra, porque nós não podemos tirar a vida daquele que Deus nos deu. Né? Esse assassinato, por exemplo. Então, ser discípulo é gastar a sua vida seguindo a Cristo. Gastar uma vida a Cristo, como eu disse, não é viver 24 horas na igreja, lendo a Bíblia, mas é fazer a vontade de Deus em sua vida, né? Jesus tem uma vida caracterizada em obedecer a Deus. Jesus tem uma vida de serviço altruísta pelos outros. E é isso que ele quer de nós. Uma vida dedicada a Deus, uma vida de serviço ao próximo. Jesus tem uma vida de zelo, nós devemos ter uma vida de zelo. Jesus ele teve uma vida de entrega, de humildade, de bondade, de devoção. Nós devemos ter isso também. Aquelas características, tudo isso que eu falei, são características do fruto do Espírito Santo de Gálatas 2, 22 a 23. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, e todas aquelas características. Então, se quisermos ser discípulos de Jesus Cristo, precisamos andar como ele andou. Devemos produzir os frutos semelhantes ao que Cristo produziu. Outra característica do verdadeiro discípulo é o amor que ele terá aos que pertencem a Cristo. Lá o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos em João, capítulo 13, versículo 35, ele disse assim, João 13, 35. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. A vida de discípulo é caracterizada pelo amor aos irmãos. Esse é o amor que estima os outros mais do que você mesmo. Esse é o amor que leva a ser paciente, bondoso. É o amor que não se vangloria, nem diminui o próximo, né? Não maltrata, não procura os seus próprios interesses. É o amor, como Paulo fala também em 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sem esse amor, o discipulado seria um assentimento frio e legalista. Ah, eu sou crente, mas eu não amo meus irmãos, eu não suporto meus irmãos, eu não tenho paciência com meus irmãos. Eu humilho meus irmãos. Alguma coisa está errada. Quando eu disse que o verdadeiro discipulado é uma aventura diária, é porque vivê-lo é assumir uma inabalável firmeza na palavra de Deus. Lá em João 8, voltando aqui umas 4, 5 folhinhas da sua Bíblia, versículo 31, também o Senhor Jesus disse aos judeus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, ser verdadeiro discípulo é permanecer na palavra de Deus. É preciso haver, então, continuidade para que o discípulo verdadeiro, que o discipulado verdadeiro aconteça. É muito fácil começar a vida cristã explodindo de alegria, né? Ah, sou crente, nasci de novo. A pessoa até se torna um chato, né? Tem culto amanhã? Não. Ah, podia ter, irmão. Segunda-feira, podia vir aqui. Aí vai passando o tempo, ele vai
se acomodando. Mas então essa primeira explosão de amor que teve na vida cristã é natural. Mas o discipulado verdadeiro, ela é a continuidade, um caminhar até o fim. Jesus disse que o preço desse discipulado, lá em Lucas 9, 62, Lucas 9, 62. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, caminhar até o fim sem olhar para trás. Cristo deseja que o sigamos em obediência constante. Discipulado é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quem assiste Olimpíadas sabe do que eu estou falando, né? 100 metros em 9 segundos acaba. Maratona é quase 3, 4, 5, dependendo. Tem maratona aí que é muito mais do que isso. Podemos até acrescentar, né? Uma maratona com obstáculos, que é pior ainda, né? Subida, descida, rua asfaltada, de pedra. Mas esse é o verdadeiro discípulo. Ele não olha para trás, não faz como o povo do Egito, né? Ah, lá nós tínhamos comida, tínhamos tudo, estamos aqui nesse deserto. É estranho, mas uma pessoa que se diz discípulo de Cristo fala: eu antes de ser crente era bem melhor. Bem melhor por quê? Porque você talvez tinha um status, você tinha algo, as pessoas te admiravam por se ser do mundo, e agora você não tem essa admiração, mas você quer a admiração das pessoas ou a aprovação de Deus, né? Então, talvez esse seja o maior desafio. Como eu disse, o jovem rico não teve coragem de abandonar a riqueza, outros não querem abandonar a vida de celebridade, de festas, abandonar tudo por Cristo. Para alguns, talvez, será até deixar um trabalho para servir como missionário num país distante. Deus não chama todos para ir para um campo distante. Deus chama todos para servir dele, em qualquer lugar. Mas alguns Deus especialmente chama, né? Eu quero que você vá para tal lugar. E ele vai, no meio dos índios, na China, na Índia, na África, mas para estar lá não posso estar trabalhando. O meu trabalho me dá um bom salário. Eu tenho uma boa condição de vida trabalhando. Mas eu posso servir a Deus aqui. Mas Deus está me chamando para ir. Então, talvez o ser discípulo de Cristo é justamente ir para um outro lugar onde Deus está te chamando. Mas não vai chamar todos. Né? Eu gosto muito dos irmãos morávios, já contei essa história muitas vezes. E os irmãos morávios, eles, irmãos no sentido de serem crentes, né? E 2 jovens da igreja sentiram um desejo ardente de evangelizar uma tribo numa ilha. Só tinha um problema, naquela ilha, se não me engano, numa ilha que era o domínio holandês. Tinha um problema, naquela ilha só tinha 2 grupos de pessoas. Os moradores da ilha e os senhores dos moradores. Ou seja, todo mundo naquela ilha era escravo. Eles eram escravizados na própria ilha. E os senhores que tomavam conta, né, ou dominavam ele. Então você não tinha como eles irem para lá como missionários. Não, você tem que ser aqui escravo. Você não é senhor de escravo, então você vai ter que ser escravo. Eles se venderam. Chegaram para o Senhor, eu estou me vendendo como escravo seu. Para trabalhar lá entre os escravos naquela ilha. Esse filme é muito antigo. Eles podiam refilmar essa história, né? Mas imagine 2 jovens abandonar a vida para ir numa ilha se tornar escravo. Não era nem para servir ao Senhor como missionário entre os moradores, mas ser escravo. Então isso significava que eles tinham hora para acordar, tinha carga de trabalho para realizar, tinha todo aquele domínio de um escravagista sobre eles, mas eles foram e obedeceram. Porque Deus o chamou para isso. Talvez Deus te chame para outras coisas que você possa fazer para a glória dele. Usar os seus talentos, conhecimentos adquiridos em outros lugares, talvez como um professor no serviço do Senhor, talvez como empresário, CEO de uma grande empresa,
servindo ali. Quando estava estudando isso aqui, de curiosidade, eu coloquei assim, CEOs de grandes empresas que são cristãos. Apareceu um monte. E lá eles influenciam, eles através do seu testemunho a essas pessoas, né? Talvez a pessoa se torne médico e vou dedicar o sábado para servir uma comunidade carente, vou atender aquelas pessoas ali. É o seu discipulado, é o seu caminhar com Cristo. O que Deus requer dos discípulos, na verdade, é que cada um de nós esteja disposto a fazer, a obedecer a sua ordem. Como eu disse, se necessário abandonar tudo, abrir mão de tudo, não como forma de alcançar o perdão de Deus, mas em resposta àquilo que Deus lhe chamou para fazer, aqui mesmo em Lucas, né? No capítulo 9 que nós lemos, o versículo 23 a 25 diz: Jesus disse a todos: se alguém vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia toma sua cruz, siga-me. Os versículos seguintes: pois quem quiser salvar a vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Então, essa é a dedicação. Dedicar-se ao Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu vou perder os meus privilégios. Jesus está dizendo, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Então, ser discípulo é alguém que vai até Cristo, nega a si próprio, toma a cruz de Cristo e caminha com Cristo. Qualquer que quiser fazer da sua vida um ganho, Jesus está falando, vai perder. Então, na matemática de Deus, você ganha quando você perde. Eu entreguei a minha vida. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Ser discípulo é isso, um caminhar. Que nós estejamos dispostos a seguir a Cristo como verdadeiros discípulos. E mais ainda, né? Eu falei que o tema da mensagem era ser e fazer discípulos. Então, mais do que ser discípulos, é fazer outros discípulos. Ser discípulo é testemunhar para as pessoas e talvez falar para ela, olha, você quer gastar um tempinho comigo para estudar a Bíblia na hora do almoço? Você faz isso. Não é assim, ó, eu sou crente, que legal. Você podia me falar mais? Não, vá na minha igreja lá, o pastor vai ensinar. Não. Durante a semana você pode falar de Cristo para uma pessoa. Vamos ler um devocional toda manhã antes de começar o trabalho? E começa a explicar. E começa a fazer o discípulo, né? O discípulo de Cristo gera discípulos para Cristo, não para um pastor. Então, isso é uma atividade que cada membro da igreja precisa fazer. Cada um de nós deve gerar discípulos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sejamos desafiados a viver uma vida verdadeira de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém?